Boa noite, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar hoje com vocês um estudo da parte de Deus a respeito sobre a criação. Ano passado eu li toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e postei no YouTube, no canal Buscai a Todo Tempo. Lá tá todas as leituras. Li alguns capítulos por dia durante os 365 dias do ano. E foi uma experiência ótima, foi algo incrível. E nessa leitura que eu fiz durante esse ano, me despertou novamente o meu chamado, a minha vontade de estar servindo a Deus, a minha vontade de estar levando a palavra àqueles que necessitam. E esse ano eu gostaria de trazer para vocês alguns estudos durante o ano. Vai ser 1 ou 2 estudos semanais. E eu vou transmitir ao vivo aqui pelo Instagram e vai ter o vídeo também lá no canal do YouTube para vocês compartilharem. E o primeiro estudo desse ano vai ser o estudo a respeito sobre a criação. Eu estou usando uma Bíblia de estudo pentecostal, então são estudos a respeito da doutrina. Às vezes você que segue alguma outra doutrina religiosa, pode parecer algumas coisas que não vão de acordo, com a doutrina que você segue na sua religião. Mas, no caso, esse estudo é o estudo da doutrina pentecostal. E, como eu já disse, o estudo de hoje vai ser a respeito sobre a criação. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Deus da criação. O Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Conforme afirma Moisés, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Noutras palavras, Deus existiu, eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação no céu e na terra, e está acima e independe dela. Deus se revela como um ser pessoal, que criou Adão e Eva à sua imagem. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, podiam comunicar-se com Ele e também com Ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Quando Adão e Eva foi criado no Éden, eles foram criados a partir no caso, Adão foi criado a partir do barro e Eva foi criada a partir da costela do Adão, Foi feito carne da carne e osso dos ossos de Adão. Quando Deus, ele cria Adão, ele molda Adão a partir do barro. E depois que está moldado ali, que está formado o ser ali, Deus ele assopra um fôlego nas narinas de Adão. Esse fôlego é o Espírito, é o que nos dá a vida, é o que nos diferencia dos animais, por exemplo, que nós somos um ser somos formados por 3 partes, no caso, seria corpo, alma e espírito. E é o Espírito que nos diferencia de outros animais. E quando Deus ele assopra esse fôlego e ele cria o homem, a imagem e semelhança dele, ele se aproxima do homem. Ele, como fala no livro de Gênesis, Deus todos os dias à tarde, ele vinha até o jardim para conversar com Adão. Ele sentava ali, batia um papo com Adão, e eu fico imaginando como seria maravilhoso poder sentar de frente a frente com Deus e falar para Ele como foi o nosso dia, o que nós passamos, o que nós queremos passar, qual que é os nossos sonhos. E Deus ele ainda nos dá essa oportunidade. Nós ainda podemos sentar e falar com Ele. A diferença é que nós não podemos vê-lo pessoalmente, assim como Adão e Eva viam no caso. Mas nós que cremos e acreditamos em Deus, sabemos que Ele está ali, ouvindo todas as nossas orações. E continuando o estudo aqui, Deus também se revela como um ser moral, que criou tudo bom
e portanto sem pecado. Ao terminar Deus a obra da criação, contemplou tudo o que fizera e observou que era muito bom. Posto que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles também não tinham pecado. O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente ou Satanás. Então aqui o estudo nos revela que, como Adão e Eva eles não tinham pecado ainda, eles não conheciam o mal no caso, eles tinham um contato direto com Deus, eles tinham um contato face a face. É isso que nos afasta da presença de Deus, é o pecado. Quanto mais nós pecamos, menos força nós temos, menos vontade de buscar a Deus nós temos. E o contrário de pecado é a santidade. Quanto mais buscamos a santidade, mais próximos nós estamos de Deus, mais vontade a gente tem de estar buscando a sua face, e mais também o inimigo vai nos provar, vai nos atentar, vai vir luta, vai vir tribulação, mas isso tudo é para nos fortalecer, para a gente estar firme na fé, firme em santidade e cada vez mais buscando a presença de Deus. Segunda parte do estudo, essa primeira parte fala a respeito do Deus da criação, que eu acabei de ler. A segunda parte fala sobre a atividade da criação. Aqui no meu Instagram e lá no Instagram do canal do YouTube Buscai a Todo Tempo, eu vou estar postando um mapa mental a respeito desse estudo, separado certinho, tema por tema. E a segunda parte, que é a atividade da criação, nos diz o seguinte: Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. O verbo criar vem do hebraico bará. É usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que, num momento específico, Deus criou a matéria e a substância, que antes nunca existiria. Nós não conseguimos do nada aqui criar alguma coisa no ar. E por isso que diz aqui que esse verbo bará é uma atividade que apenas Deus pode realizar. Porque Deus realmente do nada ele pode criar alguma coisa. Ele pode ali formar, assim como ele formou o universo. O universo foi formado do nada. E o homem foi formado do barro. Mas o universo foi formado do nada. As vegetações, o barro mesmo, foi tudo criado através do verbo, através da palavra, que é como o estudo vai nos falar mais à frente. A Bíblia diz que no princípio da criação, a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Naquele tempo, o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente, e destruído e destituído do mínimo vestígio de luz. Passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas, deu forma ao universo e encheu a terra de seres viventes. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado, e disse Deus. Noutras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Então aqui é o que eu acabei de dizer, né? Que do nada Deus criou, não existia nada e Deus foi lá e fez a terra, fez o universo, fez as estrelas, fez os planetas. E para nós que acreditamos, para quem não acredita pode parecer loucura, mas para nós que acreditamos é bem provável isso, porque nós que aceitamos a palavra e cremos em Deus, sabemos que Deus existe porque nós sentimos Deus. Nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos que Deus está ali falando conosco, agindo nas mínimas coisas possíveis. Até no simples abrir de olhos toda manhã, Deus está presente ali. Deus está nos entregando mais um dia, mais um presente. Então nós podemos sentir a sua grandeza ao contemplar a natureza, ao contemplar os céus, as estrelas, os planetas. Nós podemos ver o quão grande e quão majestoso é esse Deus que nós servimos.
Continuando o estudo aqui, toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, verbo, poderosa, através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é revelado como a eterna palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, se movia sobre a criação, preservando e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por Espírito é a palavra ruá. Também pode ser traduzida por vento e fôlego. Por isso, o salmista testifica do papel do Espírito ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo Espírito, ruá, da sua boca. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e a sustentar a criação. Assim como no princípio o Espírito Santo já pairava sobre as águas, quando Jesus veio, Deus desceu em forma de homem, ali na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele subiu aos céus, ele disse que ele mandaria o Consolador, ele disse que ele mandaria o Espírito Santo. Então o mesmo Espírito que está aqui desde a criação é o Espírito que habita entre nós hoje. É o Espírito que testifica Deus no nosso meio. É o Espírito que nos faz sentir próximos de Deus. E aqui ele fala a respeito do prólogo do livro de João. Vamos só ler essa passagem aqui de João para vocês entenderem por que ele fala que Jesus ele era o verbo, né? João ele nos explica aqui em 1 João. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então aqui João testifica, né, que Jesus ele é a palavra, Jesus ele é o verbo. Que quando Deus estava ali falando que haja luz, que haja terra, que haja firmamento, ali era o verbo, era Jesus, era a própria presença de Deus ali, em forma de homem que viria habitar entre nós na terra. Continuando o estudo, a terceira parte do estudo é o propósito e o alvo da criação. Deus tinha razões específicas para criar o mundo. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Davi diz: os céus se manifestam e a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, capítulo 1, versículo 1. Ao olharmos a totalidade dos cosmos criados, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Aqui é como eu disse anteriormente, né? Quando nós olhamos a grandeza da natureza, a imensidão do céu, quando nós olhamos o céu não tem fim, e olhamos as estrelas, a lua, os planetas, nós observamos e podemos ver e sentir a grandeza de Deus, né? Nos mínimos detalhes. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol e a lua, as árvores da floresta, a chuva e a neve, os rios e os córregos, as colinas e as montanhas, os animais e as aves,
rendem louvores ao Deus que os criou. Quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor dos seres humanos. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Então Deus criou a terra para nós habitarmos. Tanto que ele fala que quando ele criou Adão ele governava ali sobre todos os animais. Então Deus criou a terra para ser nossa habitação, para nós usarmos da terra como fazer plantação, criar animais, e tudo que a terra produz é para nos manter. Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem, para comunhão amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito, que possui mente, emoção e vontade, para que possa comunicar-se espontaneamente com Ele como Senhor, adorá-lo e servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana que quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva ao ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer ao seu mandamento, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Daí Deus teria um povo para sua própria possessão, cujo prazer estaria nele, que o glorificaria e que viveria em retidão e santidade diante dele. Então aqui diz, que quando a serpente enganou Eva, enganou Adão, Deus falou que enviaria um Salvador, que enviaria ali Jesus para salvar a humanidade. E ele cumpriu, ele enviou. E aqui diz que tudo que Deus quer, tudo que Deus espera de nós é uma vida em retidão, uma vida em santidade. É uma vida buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus. É uma vida adorando a Deus. Não que nós temos que ficar 24 horas dentro da igreja. Não, mas que nós possamos adorar a Deus, pelo menos tirando 5 minutos, 10 minutos por dia, que seja. Pelo menos quando abrir o olho, agradecer, falar obrigado, Deus, pelo dia que está se iniciando. Eu te adoro por mais este dia que inicia, eu te louvo. Quando o dia se encerra, agradecer, ó Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor me deu, sustente a minha noite de sono, e que se for da tua vontade, que eu possa receber um novo dia amanhã e ter uma oportunidade de mais uma vez te adorar. É isso que Deus espera de nós. E Ele espera de nós uma vida santa, uma vida, não que a gente vai ser perfeito, mas uma vida que nós busquemos a cada dia fazer o melhor. E você fazer o melhor para Deus é você fazer o melhor para o próximo, é você ajudar o próximo, é você dar uma palavra amiga, uma palavra de afirmação, uma palavra de consolo, ter uma palavra para dar àqueles que necessitam. E é simplesmente isso que Deus quer. Ele quer que nós vivemos em unidade com o seu Espírito Santo e que nós busquemos a sua face. E a próxima parte aqui do estudo é a culminação do propósito de Deus na criação, que está no livro de Apocalipse, onde João descreve o fim da história com estas palavras: com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Apocalipse 21:3. Esse versículo aqui nos diz a respeito após o arrebatamento, quando nós habitaremos ali com Deus, com Jesus, ali na Jerusalém Celestial, quando nós encontraremos ali face a face com o nosso Mestre. Aí sim nós poderemos olhá-lo face a face, tocá-lo. Lá em Apocalipse fala que Deus nos colocará em seu colo e enxugará todas as nossas lágrimas. Todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que passamos aqui na terra, lá não vai existir mais choro, não vai existir mais clamor, não vai existir mais lamentação. Lá vai ser só alegria, só felicidade, só ali nós e Deus ali em comunhão. E a última parte do estudo aqui a respeito da criação fala a respeito da criação e evolução. A evolução é o ponto de vista predominante
proposto pela comunidade científica e educacional do mundo atual, em se tratando da origem da vida e do universo. Quem crê de fato na Bíblia deve atentar para estas 4 observações a respeito da evolução. Primeira observação: a evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Tal intento começa com a pressuposição de que não existe nenhum criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio a existir mediante uma série de acontecimentos que decorreram por acaso ao longo de bilhões de anos. Os postulantes da evolução alegam possuir dados científicos que apoiam a sua hipótese. O segundo fato: o ensino evolucionista não é realmente científico. Segundo o método científico, toda conclusão deve basear-se em evidências incontestáveis, oriundas de experiências que podem ser produzidas em qualquer laboratório. No entanto, nenhuma experiência foi idealizada, nem poderá sê-lo, para testar e comprovar teorias em torno da origem da matéria a partir de um hipotético grande estrondo, ou do desenvolvimento gradual dos seres vivos, a partir das formas mais simples, as mais complexas. Por conseguinte, a evolução é uma hipótese sem evidência científica, e somente quem crê em teorias humanas é que pode aceitá-la. A fé do povo de Deus, pelo contrário, firma-se no Senhor e na sua revelação inspirada, a qual declara que Ele é quem criou do nada todas as coisas. É inegável que alterações e melhoramentos ocorrem em várias espécies de seres viventes. Por exemplo, algumas variedades dentro de várias espécies estão se extinguindo. Por outro lado, ocasionalmente vemos novas raças surgindo dentre algumas das espécies. Não há, porém, nenhuma evidência, nem sequer no registro geológico, a apoiar a teoria de que um tipo de ser vivente já evoluiu de outro tipo. Pelo contrário, as evidências existentes apoiam a declaração da Bíblia, que Deus criou cada criatura vivente, conforme a sua espécie. Os crentes na Bíblia devem também rejeitar a teoria da chamada evolução teísta. Essa teoria aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista. Apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Essa teoria nega a revelação bíblica que atribui a Deus um papel ativo em todos os aspectos da criação. Por exemplo, todos os verbos principais em Gênesis 1 têm Deus como seu sujeito, a não ser em 1:12, que cumpre o mandamento de Deus no versículo 11. A frase repetida, e foi a tarde e a manhã. Deus não é um supervisor indiferente de um processo evolutivo. Pelo contrário, é o criador ativo de todas as coisas. Essa última parte aqui do estudo, ela ataca ali, no caso, a ciência, né? É uma parte que nós não devemos adentrar muito, porque existem cientistas sérios, existem cientistas que eles acreditam em Deus e que eles, de alguma forma, tentam explicar cientificamente como que aconteceu a criação. Mas na Bíblia fala que nós temos que acreditar no que aconteceu sem tentar provar, sem tentar explicar, porque é mistério, é milagre. E realmente essa parte aqui ela é muito delicada, ela gera muita discussão. Mas para nós cristãos, nós que acreditamos em Deus, acreditamos em Cristo, o que nós temos que tirar daqui dessa parte é o seguinte, que nós temos que guardar em nosso coração e acreditar que foi Deus, que é Deus que está por trás de tudo que acontece, que é Deus que está por trás da criação, que é Deus que está por trás do nosso dia a dia, dos acontecimentos do nosso dia a dia, e que Deus, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, e que Ele quer que nós tenhamos uma vida em santidade e uma vida de adoração ao Criador, ao Deus que criou o mundo, ao Deus que criou o universo e ao Deus que nos criou. Vamos encerrar esse estudo fazendo uma oração e levando os nossos pensamentos a Deus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela palavra revelada aqui nesta noite. Obrigado por este estudo a respeito da Tua criação, a respeito da forma que o Senhor criou o universo, que o Senhor criou, nos criou, e a forma que o Senhor tem cuidado e tem estado presente em nossas vidas. Senhor, que nós possamos cada vez mais buscar a santidade, buscar a Tua presença, que nós possamos cada vez mais nos afastar do pecado e das coisas que não Te agradam, que nós possamos cada vez mais, Senhor, sermos fiéis à Tua palavra, sermos fiéis ao Teu ser, sermos fiéis, Pai, a tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Que nós, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a lutas, não deixemos de acreditar e buscar a Tua face, pois toda recompensa vem após uma prova, uma provação. E quando nós passamos por luta, nós acreditamos que é o Senhor nos fortalecendo para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos ter força para caminhar, que nós possamos ter força para buscar a Tua face, que nós possamos ter sabedoria e inteligência para levar a Tua palavra àqueles que necessitam, que nós possamos ser canal de bênção aqui na terra, que nós possamos, assim como a Sua palavra diz, ser o sal da terra e a luz do mundo, que nós possamos ser o tempero na vida daquelas pessoas que estão desgostosas da vida, e que nós possamos iluminar o caminho através do Teu Espírito Santo, iluminar o caminho daqueles que necessitam da Tua presença, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e tenham um lindo e abençoado final de semana.